Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula nesse período que a gente está nesse isolamento obrigatório em virtude dessa pandemia. Então esse é o instrumento que a gente tem de continuar nossos estudos e continuar interagindo e conversando. Ok? Então vamos lá. Hoje a aula é para a turma do segundo ano. O que nós estamos conversando nessa etapa inicial do ano? Aquelas questões que envolvem o nosso agir no mundo, ou seja, a questão ligada à ética e a questão ligada à moral. Só retornando um pouco, moral tem mais a ver com a prática, com a ação, com o agir. A ética tem a ver com a reflexão desse agir no mundo, ok? Então nós já passamos dois momentos históricos. Primeiro foram os filósofos primeiros, Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um deles com algum posicionamento de como o homem pode viver para que ele possa ter na vida uma atitude eticamente correta, uma postura moral digna e aceita dentro da sociedade. Lembra disso? Em Sócrates nós conversamos que a defesa dele é que o ser humano erra por ignorância, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Ou seja, se ele tem o entendimento de que a melhor opção é a X, ele nunca vai escolher a Y. Por quê? Porque ele tem consciência de que a opção X, moralmente falando, é a melhor, pelo seu conhecimento. Joia. Depois a gente chega em Platão. Em Platão, ele já vai fazer uma divisão da alma, aquelas três níveis de alma: a alma corruptível ou concupiscível, a alma irascível e a alma racional. Então ele vai dizer que se o ser humano não conduzisse pela racionalidade ou pela alma racional e deixasse ser levado pela sua vontade, pelo seu desejo, pelos seus sentimentos, pelos seus pulsões internas, ele vai acabar se perdendo, vai ser como um navio à deriva. Já em Aristóteles ele vai dizer que a maior questão que o ser humano precisa entender é conseguir agir segundo o meio termo, não ser nem extremo para um lado, nem extremo para o outro, nem ter a escassez, nem ter o exagero, é o equilíbrio. Beleza? Todos eles estão relacionados ao ser humano como ser virtuoso. Depois nós chegamos ao período helenístico, que nós temos aquelas escolas helenísticas que nós já conversamos. O cinismo, o estoicismo, o epicurismo. Cinismo é aquela turma que vai dizer o seguinte: a melhor maneira de nós vivermos, encontrarmos a felicidade e sermos pessoas dentro de um contexto social moralmente aceitos, é nos afastarmos da necessidade de um apego exagerado aos bens materiais e viver como um cão, livre, sem preocupações com as convenções sociais. Quando a gente chega aos estoicos, os estoicos já estão mais radicais. Eles dizem que o homem tem que reprimir todos os seus desejos, viver segundo o destino, porque eles creem numa ordem cósmica, e aceitar a vida como fruto de uma vontade dos deuses, ou de um destino. Na verdade, os deuses já se passaram, mas aqui tem um destino que ainda conduz a vida dos seres humanos. O epicurismo já vai para outra linha. O epicurismo, alguns até confundem com o helenismo, que é a busca exagerada pelo prazer, só que eles não dizem isso. O que eles dizem é o seguinte: o homem tem que fugir da dor e tem que buscar o prazer. Fuja da dor, busca o prazer. Só que quando eles falam isso, eles vão usar uma expressão chamada ataraxia, que significa o seguinte: viver com tranquilidade, sem ter perturbações da alma. E aí eles vão dizer que a única maneira de vivermos sem uma perturbação na alma é a gente controlar os nossos desejos, ou buscarmos os desejos que são duradouros e não aqueles que são transitórios. Ok? Isso é um resumo. Nós conversamos mais coisas, mas é só para a gente relembrar. Hoje a gente vai falar rapidamente do período medieval. Lembra que nós já conversamos que o período medieval, que vai ali do século 3, 4, didaticamente muitos separam entre o século V e o século XV, um período de 1000 anos que foi chamado por muitos até período das trevas, era das trevas, enfim. Nós temos ali dois pensadores fundamentais que sempre é lembrado quando a gente vai estudar a questão da filosofia medieval, que é Santo Agostinho e que é Tomás de Aquino. Santo Agostinho vem e defende uma escola mais radical em relação às questões relacionadas ao desejo e ao prazer, e ligada também ao pecado.
Já Tomás de Aquino, ele já vai fazer uma associação e vai trabalhar essa relação entre razão e fé de uma maneira um pouco mais branda, um pouco diferente de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma influência mais do estoicismo, mais de uma austeridade moral, ok? Vamos lá então. Santo Agostinho, então, veio daquela escola que a gente chama patrística, dos primeiros pais da igreja, mais ou menos século V depois de Cristo, quarto ou quinto depois de Cristo. Já Tomás de Aquino, a gente vai lá para o século XIII, e aí vai surgir uma nova escola, que é a influência da escolástica, que foi um período de surgimento das antigas faculdades, enfim, ok? Então, algumas coisinhas aqui que é o que está proposto na apostila de vocês. Qual que é a questão de Santo Agostinho? É a questão do mal, o problema do mal. O que é o mal para ele? Para que você entenda isso, só quero fazer uma colocação aqui, que antes da conversão de Santo Agostinho, ele seguiu um pensamento, do maniqueísmo. O que era a defesa do maniqueísmo? Que foi uma doutrina influenciada pelo profeta Mani, da Pérsia, e aí ele vai dizer o seguinte: existem duas forças reais existentes no mundo. Uma é o bem, a outra é o mal. E por muito tempo, Santo Agostinho tomou como uma verdade para ele esse princípio. Ele se converte a partir do momento da sua conversão. O que ele faz? Ele simplesmente abandona o maniqueísmo e vai dizer o seguinte: na verdade, o mal em si, o mal como um ser que existe, independentemente de qualquer coisa, ele é inexistente. Por quê? Para ele o mal nada mais é do que a ausência do bem, ou, se a gente pudesse colocar em outras palavras, a ausência da presença de Deus. Ou seja, Deus não criou o mal, porque ele é essencialmente o bem. Se ele é essencialmente o bem, como que ele poderia criar o mal? Então o mal, em sua essência, para Santo Agostinho, ele não existe. O que existe é um distanciamento das práticas do bem. Fruto do quê? Fruto do livre-arbítrio e da liberdade. O que é isso? Livre-arbítrio e liberdade. Liberdade é como eu exerço o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade das minhas escolhas. Ok? Então, livre-arbítrio é a possibilidade das minhas escolhas. Só que para Santo Agostinho, ele vai dizer que por causa do pecado, o ser humano agora tem a sua vontade, uma vontade viciada. Sempre ele irá escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. Com isso, ele acaba se distanciando dos princípios absolutos de Deus e começa a ter as práticas do mal. Deu para entender essa lógica de maneira bem simples? E aí que vem a presença do pecado no mundo, e que só por uma iluminação divina que o ser humano é tomado pela graça de Deus, e aí ele volta-se para Deus e ele torna-se incapaz de agir segundo o mal. Ou seja, o seu livre-arbítrio, ele vai ser agora influenciado por uma manifestação da graça de Deus, e que ele agora vai agir segundo o bem. Esse é até um questionamento que nós precisamos levantar. Será que de fato hoje, mesmo aqueles que têm sua espiritualidade, sua relação com aquele que é chamado Deus cristão, de fato consegue ter na sua vida, nas suas atitudes, uma impossibilidade de praticar o mal? Essa é a primeira questão. Já Tomás de Aquino vai dizer que o ser humano é um ser humano vazio, é um ser humano inquieto, é um ser humano que se angustia, e que a única maneira dele agir de maneira correta, ou ter paz consigo mesmo, é através da beatitude. O que é beatitude? Seria aquela espiritualidade, aquela relação, aquele vínculo de intimidade com o Criador. Quando o Criador vem, absorve a alma do ser humano, e aquela alma absorvida pela manifestação de Deus o aquieta e faz com que ele se volte para as questões e para os interesses do reino de Deus. Bom, é claro que aqui estou resumindo bem aquilo que está posto na postura de vocês, ok? É só para que possa clarear um pouco e vocês terem condição de desenvolver as atividades propostas. Desculpe aí, minha situação, eu também estou um pouco gripado, nós estamos nesse período, mas a minha intenção é só de ajudar vocês a desenvolver a atividade de vocês. Até a próxima aula. Um abraço e valeu!